Olá, amigos e amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a terceira parte da aula de O Livro dos Espíritos dessa quinta-feira, dia 25 de março de 2021. Aula que acontece às 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu e que agora está sendo através das videoaulas gravadas, não é? Estamos estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 1 dos Espíritos. O item 6, escala espírita. Já estudamos hoje da questão 100 até a questão 106. Vamos agora para a questão 107, que são os espíritos da segunda ordem, né, que são os considerados bons espíritos. Na questão 107, nós temos aqui as características gerais desses espíritos. Predomínio do espírito sobre a matéria e desejo do bem. Vocês se lembram que no início, né, da terceira ordem, nós tínhamos o oposto, o predomínio da matéria sobre o espírito. Agora inverte-se isso, predomínio do espírito. Ainda existem questões materiais, né, que envolvem esse espírito, mas o espírito já predomina sobre a matéria. Alguns desses espíritos da segunda ordem são mais ligados à ciência, já outros são mais ligados à sabedoria, à bondade, né? E os mais adiantados dessa ordem já juntam as duas coisas, tanto o lado científico da ciência e da sabedoria, quanto o lado da bondade. Já são espíritos que compreendem Deus de maneira muito melhor do que nós, né? E gozam dessa felicidade por compreenderem como que funcionam os mecanismos do universo. O amor une esses espíritos e isso gera uma felicidade praticamente permanente. São espíritos que estão sempre felizes. Ah, Edmir, mas eles não ficam tristes de verem espíritos sofrendo? Eles sabem que faz parte do processo, ajudam esses espíritos no progresso, mas já alcançaram um nível de desenvolvimento que não tem mais tristeza por isso, porque entendem que eles próprios já passaram por aquilo e superaram, e esses que hoje ainda não superaram essas dificuldades irão passar por elas e também progredir, não é? Como espíritos, eles sempre estão suscitando bons pensamentos, desviando os homens do caminho do mal, protegendo aqueles que estão no caminho do bem, né? Inclusive protegendo das influências dos espíritos da terceira ordem, e quando encarnados são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição, não têm ódio de ninguém, nem rancor, nem inveja, nem ciúme, e fazem o bem pelo bem. Olha, eu acho que todos nós aqui temos pouquinho dessa categoria, mas ainda não dá para nós nos classificarmos nela, né? A gente muitas vezes faz o bem pelo bem, sem pensar em retorno. Pode ser que realmente não tenhamos mais ódio de ninguém, nem rancor. A gente consegue um pouquinho isso, talvez, mas predomínio do espírito sobre a matéria, né? Ainda talvez esteja um pouquinho distante, e ainda nos sentimos fragilizados em muitas situações. Então, veja como eu falei lá no início da aula, que Kardec nos coloca que a classificação não é absoluta. A gente já vai tendo algumas características das fases seguintes, mas mantendo ainda características das fases anteriores. E só quando a gente se livra totalmente delas é que poderemos aí ser classificados como espíritos bons, né, dessa categoria. Esses espíritos foram chamados ao longo da história da humanidade de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem, e foram também confundidos com divindades do bem, né, por povos da antiguidade. Aqui temos então 4 categorias, né, a quinta, a quarta, a terceira e a segunda classe. Na quinta classe, os espíritos benévolos, cuja principal característica aí é justamente o fazer o bem. Então, não tem um saber ainda ilimitado, um saber mais normal, mas no que tange a bondade são espíritos muito benévolos. É interessante que se a gente olhar para a história da humanidade, a gente vê
não sei, Irmã Dulce, Madre Teresa, né? Espíritos que talvez o próprio Chico, não sei, espíritos que não se destacam pelo aspecto intelectual, não quer dizer que não tenham, viu? Às vezes apenas encarnaram com o propósito de não seguirem por esse caminho, né? Mas que demonstram claramente, são espíritos bons que demonstram claramente essa benevolência como principal característica. Espíritos sábios já são espíritos que se preocupam menos com essa questão do fazer o bem ao próximo e trazem muitas contribuições, fazem o bem sim ao próximo, mas através do seu conhecimento. Podemos falar de grandes mulheres e homens da humanidade na área da ciência, das artes, talvez o Einstein, talvez o Stephen Hawking, talvez Leonardo da Vinci, enfim, espíritos que trouxeram grandes contribuições, tanto cientistas, né, inventores de vacinas, enfim, que se dedicaram mais a essa parte da ciência, da cultura e menos à benevolência. A terceira classe são os espíritos prudentes, a questão 110, né? Qualidades morais de ordem mais elevada e também uma capacidade intelectual apurada que permite julgar com precisão os homens e as coisas. Então olha só que maravilha, né? Esses espíritos prudentes, eles já juntam as características dos benévolos e dos sábios e por isso já conseguem julgar de maneira muito clara tudo o que acontece. Poxa, está acontecendo a pandemia, olha, aconteceu isso, aquilo. Esses espíritos têm plena ciência do porquê isso acontece, né, quais os objetivos disso, pela sua cultura e também sabem como lidar com isso pela sua benevolência. A última, né, dos espíritos bons aqui é a questão 111, a segunda classe, espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Esses espíritos, quando por exceção esses espíritos se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então nós temos homens e mulheres, alguns famosos, outros não se tornaram famosos, mas que deram grandes exemplos de sabedoria e bondade e foram missionários, né? Encarnaram para ajudar determinada sociedade, povo ali naquele momento em seu progresso. Por fim, meus amigos, minhas amigas, temos a primeira ordem, que são os espíritos puros, a questão 112 e 113, que são as duas últimas que abordaremos hoje. Na questão 112, vai falar sobre as características gerais dos espíritos puros. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta, em relação, claro, aos espíritos das ordens anteriores. Então são espíritos já que atingiram um grau de perfeição, né, os espíritos puros. Jesus se encontra nessa categoria. Na questão 113, né, a primeira classe, quer dizer, uma classe única, não tem subdivisão aqui para a nossa condição. Me lembro de uma palestra também, né, que o palestrante falou que os espíritos puros também teriam escalonamento. Mas no atual estágio que nós estamos, é muito difícil a gente entender isso, né? Esse escalonamento dentro dos espíritos puros. Vamos imaginar assim, uns responsáveis por cuidar de um planeta, outro já com mais condições responsável por cuidar do sistema solar, e outro responsável por cuidar da galáxia, enfim, não sei. Espíritos já, isso eu estou conjecturando, né? Para mostrar que dentro dos espíritos puros ainda podemos ter escalonamento. Então, como que é essa classe única? Se despojaram de todas as impurezas da matéria, né? Tem a soma de todas as perfeições possíveis aí, não tem mais que passar por provas nem por expiações, não estando, portanto, sujeitos à reencarnação. Se reencarnarem, serão apenas como missionários, como foi o caso de Jesus. Gozam de uma felicidade inalterável porque não estão mais sujeitos às vicissitudes, às necessidades da vida material, né? Mas não pensemos com isso que eles são espíritos que vão ficar na vida contemplativa, muito pelo contrário, serão mantenedores da harmonia universal.
Para encerrar a nossa aula, né, diz que esses espíritos são anjos, arcanjos, serafins, designação que costumeiramente ouvimos. O homem pode comunicar-se com esses espíritos? Até pode, mas bem presunçoso seria quem achasse que esse tipo de categoria de espírito estaria à nossa disposição, né? Quero bater um papinho com Jesus. Ele tem mais o que fazer do que ficar nos atendendo. Tem espíritos capazes de nos atender nas nossas necessidades ainda muito materializadas. Um abraço a todos e encerramos a nossa aula de hoje.